Uma boa noite a todos. Prazer e privilégio estar aqui com você essa noite, para a gente meditar na palavra de Deus e continuar a nossa série nos domingos estudando Daniel e Apocalipse. O tema da mensagem de hoje é a lei de Deus. Eu escolhi esse tema inspirado pelo doutor Wilson Paroski. Talvez nem todos vocês o conheçam. Hoje, inclusive, é o aniversário do doutor Wilson Paroski. Paroski é um dos grandes estudiosos que nós temos dentro da Igreja Adventista. Ele é um professor, assim, muito produtivo, muito inspirador, muito inteligente e que, de alguma maneira, influenciou muitas gerações de estudantes de teologia trabalhando ali no NASP, onde ele trabalha. E o trabalho dele reverbera aí por todo o Brasil, por toda a nossa divisão na América do Sul e em outros lugares do mundo também. Ele fez o seu pós-doutorado na Alemanha. Inclusive, eu não tive o privilégio de estudar com ele, porque quando eu transferi o meu curso da Bahia para o NASP, ele estava fazendo esse pós-doutorado, ou o doutorado dele lá na Alemanha. Então ele tirou 1 ou 2 anos de férias e foi nesses 1 ou 2 anos aí de folga do NASP que eu estudei lá no nosso colégio em São Paulo. E quando ele voltou, eu ainda estava me formando, mas eu já não tinha mais matérias que poderia estudar com ele. Então, dos meus lamentos aí no seminário de teologia foi não ter tido aula com o pastor Paroski. Mas, de qualquer maneira, o trabalho dele está aí em forma de livros, em forma de vídeos, em forma de artigos nas revistas. Você pode ter acesso a esse material também se você procurar. Então, ele pregou hoje e deu uma palestra muito boa hoje, não sei se alguns de vocês estavam lá, sobre a lei de Deus nos escritos de Paulo. A Igreja Adventista é uma igreja que defende a lei de Deus, a palavra de Deus, os 10 mandamentos. E Paulo é um autor muito usado para, de alguma maneira, tentar relativizar os 10 mandamentos e, especialmente, negar a obrigatoriedade da guarda do sábado. O pastor Paroski falou um pouquinho da lei de Deus em Paulo, foi bem instrutivo e bem bacana. E, inspirado nele, eu preparei um sermão sobre a lei de Deus, não em Paulo, mas em Daniel e Apocalipse. Entretanto, eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 41, para a gente começar a nossa jornada de estudo bíblico essa noite. Então a gente vai começar não em Daniel, nem em Apocalipse, mas em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 41. E aqui Moisés está escrevendo as maldições da aliança. E a gente vai falar de lei de Deus, e lei de Deus é coisa boa. Mas já começamos num contexto negativo da maldição da aliança. Que maldição era essa? Deus escolheu o povo de Israel, tirou eles do Egito, concedeu a eles a sua lei, a sua palavra, as suas promessas, acima de tudo, a promessa da salvação. E disse para eles: se vocês forem fiéis, acompanharão inúmeras bênçãos a vocês, bênçãos financeiras, sociais, espirituais, etc. Mas se vocês forem infiéis, e aí Deus descreve as maldições da aliança. E no capítulo 28, verso 41, uma dessas maldições da aliança é descrita da seguinte maneira: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Uma das maldições da aliança que Deus fez com o povo de Israel é que, se o povo não fosse fiel, Deus iria tirá-los da terra prometida e iria espalhá-los para outras terras em cativeiro, em escravidão. Então eles foram escravos no Egito, Deus os libertou. Mas se eles se submetessem ao diabo, ao pecado, às coisas ruins, eles seriam escravos em outras terras fora da terra de Israel. Então você entende melhor agora o contexto do livro de Daniel. O livro de Daniel começa com um rei pagão, um rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadindo Jerusalém e arrancando dali Daniel e seus amigos para serem cativos em Babilônia. O povo de Israel foi infiel à palavra de Deus, estava sofrendo a maldição da aliança em Babilônia. Então a gente costuma ver e dizer que o livro de Daniel é um livro profético, que profetiza o futuro, e isso é verdade.
mas o próprio livro de Daniel é ele mesmo um cumprimento profético. Moisés disse: se vocês forem infiéis, virá o cativeiro. E a história de Daniel é a história do cativeiro que cumpre a profecia, nesse caso, de Moisés. E Daniel e seus amigos estavam em cativeiro na Babilônia por causa da infidelidade contra a lei de Deus por parte do povo de Israel. Isto posto, vamos para Daniel capítulo 9 e vamos ver como que o próprio profeta raciocina, argumenta, ora a respeito desses temas que eu estou colocando para vocês em perspectiva nessa noite. Nós vamos ler Daniel 9, dos versos 1 a 13. Uma oração tocante, profunda, quebrantada, sincera, onde Daniel confessa o seu pecado, o pecado da sua nação, do seu povo. Ele se inclui como pecador dentro de Israel, ele não se coloca acima do povo, porque de fato era pecador. E a Bíblia então descreve essa oração em Daniel capítulo 9, dizendo assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor meu Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. E agora ele começa a contar da oração. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis e príncipes e nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus, porém, pertence a misericórdia, o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à sua verdade. Daniel é repetitivo. E às vezes no momento de oração, a gente se torna repetitivo. Algumas pessoas se incomodam com isso. Outros entendem que a oração reflete, nesse tipo de contexto, com esse tipo de conteúdo, uma angústia na qual você clama a Deus o tempo todo. Senhor, eu pequei, mas eu tenho sido uma pessoa ruim. Eu tenho cometido iniquidade, Pai, eu não cumpro a tua lei. E eu estou sofrendo em função disso. Pai, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu não sou bom, eu sou ruim. Percebam que a gente pode resumir esse montão de palavras em frases simples. Eu pequei, eu sou ruim. Mas esse clima de angústia faz a gente repetir, falar e orar e clamar a Deus. E no meio dessa oração, Daniel fala sobre os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, as leis de Deus, a obediência devida a esses mandamentos, juízos e leis. Está tudo aí presente na oração de Daniel.
Do lado negativo da história, ele fala de transgressão, de pecado, de maldição, imprecações da lei. E tudo aquilo que de alguma maneira machucou eles, era de alguma forma justa, porque Deus avisou para eles que eles deveriam ser fiéis, mas eles não foram. E Daniel está angustiado lidando com isso. A partir dessa oração, eu concluo duas coisas sobre a lei de Deus. A lei de Deus é muito séria, e a lei de Deus é quem define o que é bom e o que é mal. Ok? Do contexto dessa oração, a gente tira pelo menos essas duas lições. A lei de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Transgredir a lei de Deus pode parecer comum no nosso mundo. Mentira é comum, sexualidade pervertida é comum, roubo é comum, drogas são coisas comuns, enfim, relacionamentos destruídos, palavrão, enfim, tanta coisa ruim, é tudo comum no nosso mundo. Mas cada uma dessas coisas, apesar de comum e pequena aos olhos de alguns seres humanos, tudo isso é muito sério. E acima de tudo, é a lei de Deus que define o que é certo ou errado. Não sou eu nem você que decide. Então, por exemplo, se para você mentir não tem nada de mais, porque por alguma razão a mentira te auxilia na tua família, no teu trabalho, na tua vida, você lida com a mentira numa boa, pouco importa. Mentira é algo ruim. Por quê? Porque a lei de Deus diz, não dirás falso testemunho. É a lei de Deus que define o que é certo ou errado. Se para você não é errado, desculpa eu te dizer, usar essa linguagem, problema seu. A lei de Deus diz que é errado, e é ela que decide o que é errado e o que não é. Além de Daniel capítulo 9, volta para o capítulo 6, e vamos dar uma olhadinha como é que essas questões sobre a lei de Deus, elas se tornam interessantes em perspectiva, a partir da história famosa de Daniel na cova dos leões. Nós não vamos ler a história toda, vamos ler apenas do verso 1 até o verso 12, para entender algumas coisinhas dentro desse contexto da lei de Deus no livro de Daniel. E a Bíblia diz assim, capítulo 6, a partir do verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, ou seja, prefeitos, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele, na lei do seu Deus. Então os presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que pelo espaço de 30 dias fizer oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Podemos parar por aqui. Eu ia ler até o verso 12, mas até aqui é suficiente, não quero cansar vocês. Se vocês quiserem, depois vocês podem ler em casa. O ponto é o seguinte. Olha que história interessantíssima. Primeiro de tudo, se procura ocasião para condenar um homem que é fiel. E aí, tenta-se puxar o histórico dele, as finanças dele, a relação dele política, porque aqui está uma clara estrutura política. Tem um rei que está estabelecendo diretores, enfim, ministros, coisas desse tipo, para governar o reino. E de repente Daniel demonstra ser um cara muito inteligente, muito bacana, muito sábio, muito competente. Isso causa inveja naqueles homens, e eles vão começar a procurar. Esse cara tem que ter um podre.
E vão procurar em tudo e não acham em nada. Você lembra que Daniel, lá no capítulo 9, ele reconhece ser pecador. Mas ele não era um pecador desse tipo que é ladrão, mentiroso, safado, corrupto. Não. Ele tinha as limitações e defeitos dele, mas na vida pública, na vida particular dele, humanamente, tu não encontra um erro nesse homem. E aí o que acontece? Eles têm uma ideia que só pode ter nascido no coração do demônio, né? Bom, já que tu não encontra um problema na lei dos homens com esse cara, vamos encontrar um problema na lei do Deus dele. Quem é o Deus dele? Esse camarada é muito religioso, ele é espiritual, ele guarda o sábado, ele não come qualquer comida, ele é fiel, ele ora. Então, vamos fazer o seguinte, o rei manda fazer uma lei, e é interessante que essa lei do homem, do rei lá dos medos e persas, ela tem uma característica. Essa lei não pode ser revogada, ela não pode ser mudada. E o rei não está muito ciente da situação. Os caras enganam o rei. Rei, assina uma lei para todo mundo só poder orar para o Senhor, poder pedir qualquer coisa é para o Senhor. Se pedir para outra pessoa, vai ser jogado no lago de fogo, na cova dos leões. Eu estou querendo lançar ele no lago de fogo, né? Vai ser lançado na cova dos leões. Aí o seguinte, eles conseguem o rei assinar esse decreto, e agora mostram para o rei, rei, agora não pode mudar, porque a sua lei é imutável. A lei humana. E aí você sabe que Daniel vai ser jogado na cova dos leões, mesmo contra a vontade pessoal do rei. O rei fica até triste, tá? Não sei o quê, e depois vocês conhecem a história. Agora sim, isso aí dá um pano de fundo, que a lei dos homens não pode ser mudada, para Daniel capítulo 7, verso 25. E aqui é um pano de fundo bem irônico, inclusive. A lei do homem não pode ser mudada. Mas chega em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia fala sobre um chifre pequeno, um poder humano, que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e o quê? E a lei. Então olha que interessante. Daniel capítulo 6 prepara o terreno, dizendo o seguinte, tem homens que pensam que as suas leis são imutáveis, mas querem mudar a lei de Deus. A lei de Deus pode mudar. Deus disse que tinha que guardar o sábado, agora não precisa mais. Deus disse que não podia adulterar. Mas agora eu conheci uma vizinha tão legal, que agora eu acho que Deus vai abolir esse mandamento aí. E daí por diante. Ok? Então vejam bem, aqui é uma questão bem interessante. E Daniel coloca que a mudança na lei de Deus é um crime contra Deus. Porque a lei de Deus é o fundamento do seu governo, ok? A sua verdade, o seu amor, tudo estão resumidos na lei de Deus. Saindo do mundo de Daniel, vamos para Apocalipse capítulo 12. Eu já vou adiantando a você que a palavra lei, pelo menos na minha tradução, não existe no livro do Apocalipse. Você não tem referência à lei. Mas você tem duas referências aos mandamentos de Deus, que é a mesma coisa. Ok? Então, não tem muita dificuldade quanto a esse ponto. Mas a palavra lei é inexistente. E o livro do Apocalipse fala dos mandamentos de Deus. E aí nos dois versículos famosos que a igreja conhece, talvez até de cor, né? E a Bíblia diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O livro do Apocalipse ensina que o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo fiel, é fiel aos mandamentos de Deus. E isso é importante dizer que é Novo Testamento. Tá? Não é Antigo Testamento. Isso aqui é coisa do Novo Testamento. Diante disso, surge a questão: que lei é essa a qual devemos ser fiéis? Para responder essa pergunta, não basta a gente responder com a nossa opinião. A gente tem que buscar o fundamento na palavra de Deus. A partir de agora, eu vou fazer alguns paralelos entre o texto de Daniel
e o texto de Apocalipse falando dos mandamentos de Deus. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, Daniel, Apocalipse, Daniel, Apocalipse, Daniel, Apocalipse, que vai cansar e vai atrasar um pouco a dinâmica da nossa pregação hoje. Então eu vou pedir que você confie em mim. O sermão está gravado. Se você quiser alguma referência de algum texto, depois no final eu te dou a referência do texto. Eu só vou passar assim rapidinho, só para a gente ganhar tempo, ok? Para que a gente veja o seguinte: quais são os mandamentos de Deus no livro de Daniel e no livro do Apocalipse? Bom, em Daniel capítulo 12, verso 1, e em Apocalipse capítulo 12, verso 7, ambos os textos falam do arcanjo Miguel. Miguel é um nome que, se você traduzir a partir lá da língua original, é um nome que quer dizer uma pergunta. E essa pergunta é: quem é como Deus? Sabe que o prefixo El, né, é Deus. Miguel, quem é como Deus? Por exemplo, Ezequiel, a força de Deus. Daniel, amado de Deus. Aí tem vários nomes aí com El. Então assim, olha que interessante. O nome de Miguel lança uma pergunta: quem é como Deus? E o texto de Daniel diz que há um só Deus, Daniel 2, verso 28. E no livro do Apocalipse você tem muitas referências ao Senhor Deus, no singular. Então a ideia é que só existe um Deus, em contraste com a crença pagã, etc., de muitos deuses. Então é o seguinte: o fato de existir somente um Deus nos evoca o primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Há um só Deus, Ele é o único que merece adoração, Ele é o único Criador, Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor. Ok? Então todo esse contexto em Daniel e Apocalipse falam do primeiro mandamento: há um só Deus e não tenha outro Deus diante dele. Segundo ponto: Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13 falam de imagens. No caso de Daniel capítulo 3 fala da imagem de Nabucodonosor, e em Apocalipse 13 fala da imagem da besta. Esses dois textos evocam para nós aquele segundo mandamento da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, etc. e tal. No texto de Daniel e no texto de Apocalipse. Ok? Seguindo até aqui? Beleza. O que mais? Em Daniel 2, verso 20, é exaltado o nome de Deus. E em Apocalipse 16, verso 9, os homens que recebem as últimas pragas blasfemam o nome de Deus. Esses dois textos evocam para nós o terceiro mandamento da lei de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está presente aí esse mandamento, de forma positiva e negativa, livro de Daniel e livro de Apocalipse. Eu vou pular o quarto mandamento, a gente vai falar dele no final, e vamos falar um pouquinho do quinto mandamento da lei de Deus. Daniel 2, 23 fala que o Deus verdadeiro, Daniel falando, é o Deus dos meus pais. E Deus é chamado de pai, né, no texto do Apocalipse, capítulo 1, verso 6, 2, 28, 3, 5, 3, 21, 14, 1, momentos onde Deus é chamado de pai. Isso evoca para nós o quinto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe no contexto familiar. Ok? Bacana. É um pouco indireto, tá, a presença desse mandamento, mas implicitamente ele está aqui também com essa ideia familiar. Deus nosso pai, Ele é o Deus dos nossos pais também. Então a gente honra a Deus e honra os nossos progenitores segundo a lei de Deus. O que mais? Em Daniel capítulo 5, acontece uma festa onde o rei Belsazar, ele dá uma festa cheia de bebida, cheia de sexo, e cheia de... Eles bebem nessa orgia, eles bebem vinho nos utensílios roubados do templo de Jerusalém. Ok? E ali acontece uma coisa interessante também.
quando Daniel aparece nesse banquete para explicar lá o que está acontecendo, ele retoma a história de Nabucodonosor e diz assim, no capítulo 5, verso 19: o teu pai matava quem ele queria matar e deixava com vida quem ele queria deixar com vida. Então veja bem, em Daniel capítulo 5, você tem referências aos mandamentos: não matarás, não adulterarás e não furtarás. Você tem o Nabucodonosor que mata quem ele quiser. Você tem a sexualidade pervertida, a orgia, a zoeira lá, o não adulterarás. E você tem os utensílios roubados do templo. Então você tem referência aos 3 mandamentos. Em Apocalipse 9, versos 20 e 21, se fala que os homens não se arrependeram do seu assassinato, dos seus assassinatos, suas prostituições e dos seus furtos. Então está ali: não matar, não adulterar e não roubar. Está percebendo a estrutura dos 10 mandamentos no livro de Daniel e no livro do Apocalipse? Se você tiver alguma dúvida, depois você pode tirar comigo, tá bom? Outra coisa, Daniel 11, 27 fala de 2 homens que sentam-se à mesa para falar mentiras um para o outro. E Apocalipse 21, verso 8 e verso 27 falam dos mentirosos que serão jogados no lago de fogo. Isso evoca para nós o 9º mandamento da lei de Deus: não dirás falso testemunho. Olha aí que construção interessante. Tu está vendo os 10 mandamentos no texto de Daniel e Apocalipse. O único mandamento que não encontra uma referência mais clara é o mandamento da cobiça. É o 10º mandamento: não cobiçarás. Por que isso, pastor? Bom, Daniel e Apocalipse, em grande medida, se preocupam com a história geral do mundo, social, política, coletiva. E a cobiça é um problema muito particular e pessoal de cada pessoa. Óbvio, se o livro do Apocalipse e Daniel falam de adultério, indiretamente está se falando de cobiça, de assassinato, de furto, de idolatria, de política, de corrupção. Tudo isso envolve cobiça, mas a cobiça não está presente textualmente no texto do livro do Apocalipse, ok? Entenderam? Nem no livro de Daniel. Por causa dessa questão mais geral, em vez de uma questão muito específica, ok? Em termos humanos. Agora, para a gente terminar, Apocalipse 14, versos 6, 7 e 12. Falei dos 10 mandamentos no livro do Apocalipse. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás o que não pertence a ti. Tem 9 dos 10 mandamentos aí. Podemos ir para casa agora? Bom, se temos 9, e falta um aí, os 10 mandamentos da lei de Deus. Apocalipse 14, versos 6 e 7, e verso 12, a Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Êxodo 20 fala para nós dos 10 mandamentos. E dos versos 8 a 11, nós lemos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós costumamos dizer que para entender o livro do Apocalipse, tu tem que entender o Antigo Testamento. Em especial o livro de Daniel, mas não só o livro de Daniel, todo o Antigo Testamento. E aqui está uma questão interessante. O livro do Apocalipse, ele faz muitas alusões ao Antigo Testamento, a Babilônia, por exemplo. Babilônia é coisa do livro de Daniel também, não tem o rei da Babilônia, Nabucodonosor? Não fala de Babel lá em Gênesis 11?
A mensagem da Babilônia no Apocalipse já começa em Gênesis 11, lá na Torre de Babel. Passa pela Babilônia histórica e chega na Babilônia do fim do mundo escatológica, ok? Então veja bem, a unidade da Bíblia para falar da Babilônia o tempo inteiro. Assim poderíamos falar de muitas outras imagens, o santuário, o cordeiro que morre, a salvação, Deus, muitos paralelos, inclusive fizemos isso no nosso estudo de Daniel e Apocalipse nessa série aqui. Acho que esse sermão é o 19º dessa série sobre Daniel e Apocalipse. Então vimos muitos paralelos entre o Antigo Testamento Daniel e o Novo Testamento Apocalipse, ok? E quando chega no chamado do Evangelho para adorar o Deus verdadeiro, o texto do Apocalipse praticamente cita o quarto mandamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A única diferença do texto para o texto dos 10 mandamentos é o que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então essa última frase é a única diferença entre os dois. Mas no final das contas, dá na mesma. Está havendo uma citação direta ao mandamento do sábado em Apocalipse 14. E no verso 12 diz, guarde os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Quem é Jesus na Bíblia? O Senhor do sábado. Marcos 2, verso 28. Esse é Jesus. Você percebe os 10 mandamentos em Daniel e em Apocalipse. Queria terminar com vocês. Ezequiel, tu está querendo dizer que Deus só ama os adventistas do 7º dia, porque só eles guardam a lei de Deus, inclusive eles são perfeitos e sem pecado e melhor que os outros? Não, longe disso. Como Daniel, nós reconhecermos ser pecadores. Eu não estou aqui dizendo eu sou um pastor adventista melhor do que os pastores da Igreja Católica, Assembleia, Igreja Universal, Igreja não sei o quê. Não, eu não estou falando nada disso. Eu sou melhor que os outros. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando é o seguinte: Deus tem coerência na sua palavra. E Ele nos deu a lei dEle. Primeiro passo para guardar a lei de Deus, reconhecer o pecado. Senhor, o Senhor pede para mentir, mas eu estou me lembrando aqui que essa semana, lá na minha empresa, se eu contei meia dúzia de mentiras, foi pouco. E a tua palavra diz que quem mente, ama a mentira, e pratica mentira, vai ser jogado no lago de fogo. Será que vale a pena perder o céu por causa de mentira? Mas Ezequiel, eu fiz uma venda por causa dessa mentira e eu ganhei R$1.000 a mais de comissão. Vale a pena ir para o céu por causa de R$1.000? E se fosse 1 milhão, valeria a pena? E quando Deus vai confrontando a gente com a lei dele, a nossa sexualidade, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com as pessoas, com Ele, com oração, com louvor, com um monte de coisa, mesmo que você não erre em um ponto, você erra no outro. E todos nós somos pecadores. Mas Ezequiel, a Bíblia diz que nós guardamos os mandamentos. Guardar os mandamentos não quer dizer perfeição sem pecado. Quer dizer que a gente se arrepende do pecado que a gente tem e luta para fazer o melhor de acordo com a lei de Deus. Nenhum adventista é sem pecado, mas todos nós devemos lutar contra o pecado e viver uma vida em harmonia com a lei de Deus. Isso vai trazer benefícios familiares, sociais, pessoais e espirituais. A Bíblia chega a dizer, o povo que guarda a lei é feliz. Não quer dizer que a gente também não tem problema, mas quer dizer que a gente tem uma paz que o mundo não pode tirar e que o mundo também não pode dar. Pela lei de Deus na nossa vida. Nenhum de nós é sem pecado, mas todos nós somos chamados a cumprir a lei de Deus. Sermos honestos, verdadeiros, sem idolatria, sem malícia, sem maldade, sem escravidão do pecado, para podermos proclamar o nome daquele que é o Senhor da nossa vida e Salvador de cada um de nós. Talvez alguns de vocês aqui essa noite tenham ouvido o que já estão acostumados a ouvir. Não foi nenhuma novidade para você. Mas outros talvez sejam visitantes e possam estar pensando assim, poxa, será que isso é tão sério assim? Especialmente a guarda do sábado, mas os outros mandamentos também. Lembra do começo da mensagem? A lei de Deus é séria. E é a lei de Deus que define o que é certo e o que é errado. Não é o que você pensa, não é o que você quer. Eu, como ser humano pecador, poderia querer também que a lei de Deus não tivesse nada disso. Eu podia me
sacudir das restrições da lei de Deus. Quiser roubar, quiser matar, quiser adulterar, quiser mentir, quiser fazer qualquer coisa. Como pecador, quem sabe eu gostaria de fazer isso. Mas Deus não me autoriza a fazer isso. E Ele não autoriza ninguém na face da terra a mudar a lei dele. Sabe quem muda a lei de Deus? O anticristo, o chifre pequeno, a Babilônia, aqueles que enganam e são enganados. E pela graça de Jesus, o Espírito Santo nos visita essa noite para nos esclarecer a verdade da palavra de Deus. Esse assunto é sério. Outra coisa, ninguém é salvo pela lei, ninguém é melhor do que os outros, ninguém vive sem pecado, então está todo mundo bem humildezinho e tranquilo aqui, tá bom? Tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Ao mesmo tempo, lute contra o pecado na tua vida, seja fiel à lei de Deus. Nós vamos terminar essa mensagem de hoje ouvindo um louvor que diz que o melhor lugar do mundo não é aos pés da lei de Deus, mas é aos pés do Salvador, que é aquele que nos deu a lei de Deus e que morreu para perdoar as nossas transgressões. Entregar a vida a Jesus é entregar aquele que nos deu a sua lei. E se você precisa entregar a sua vida para Jesus essa noite, aceitar a lei de Deus no teu coração, na tua história, eu gostaria de ousar fazer um apelo. Se você quiser externar esse desejo de entrega nas mãos de Deus, enquanto a gente louva e canta essa música, você pode se colocar em pé e vir aqui à frente. Nós vamos terminar fazendo uma oração pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados e que Ele escreva a sua lei no íntimo do nosso coração, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, para que a gente possa testemunhar quão melhor é seguir a lei de Deus do que qualquer coisa que o pecado possa nos oferecer. Que assim seja. Amém. Você pode se colocar em pé? Aqueles que quiserem aceitar o apelo, enquanto a gente canta, podem se colocar à frente. Se não quiserem também se expor, não tem problema, Deus conhece o coração de cada um, tá bom? No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Cristo te aceita, abre o seu coração. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar.
entregando a nossa vida à lei de Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, maravilhoso e querido, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem da Tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos recolocou diante dos nossos olhos a Tua lei, Pai. É verdade, Senhor, que todos nós, como Daniel, transgredimos a Tua lei, como o povo de Israel transgredimos a Tua lei, Pai. Merecemos Tua ira, a condenação, porque muitas vezes, ao invés de verdadeiros, somos mentirosos, ao invés de puros, somos impuros, ao invés de fiéis, somos infiéis, Pai. Cada um de nós conhece a nossa realidade, se temos problemas, Pai, com tantas coisas, e temos, e clamamos nessa noite o Teu perdão, Pai. Sobre a nossa sexualidade, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com as palavras, com as pessoas, com o Senhor, conosco mesmo. E queremos Te pedir que a Tua lei esteja escrita no nosso coração, Senhor. Coloca paz, coloca graça, coloca amor, coloca fé, coloca obediência. E nos ajude a testemunhar de Ti, mesmo em meio a um mundo que não Te conhece, que não crê em Ti e que odeia a Tua lei, Senhor. Que nesse mundo possamos brilhar como Daniel brilhou e que possamos testemunhar muito em breve da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Enquanto Jesus não volta, Senhor, cuida da família, da saúde, da vida pessoal, financeira de cada um de nós e daqueles que amamos e de todo ser humano na face da terra. E nos prepare para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, para o dia da volta de Jesus. É em nome dele que ousamos orar. Amém. Que você tenha uma boa semana, cuidada por Deus, e o pastor Ezequiel estará à porta para despedir de vocês.